A paz do Senhor, amados. Presbítero Isaac aqui mais uma vez convosco para trazer uma temática muito importante, os 7 atributos de um líder cristão. Glória a Deus. Aos irmãos da igreja na Rua dos Tanques, a paz do Senhor. Ao nosso pastor Juscelino, a paz do Senhor. A todos os meus amigos inscritos no meu canal, que Deus abençoe a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria para esta temática usar um texto sagrado que se encontra no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo do número 3, verso do número 10, verso 11, que diz assim um texto sagrado: Moisés conversando com Deus e Deus conversando com Moisés. Diz assim o texto: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tires do Egito os filhos de Israel? Glória a Deus. Todos nós conhecemos Moisés, um grande líder preparado por Deus, né, para liderar os filhos de Israel durante a jornada da saída da escravidão até a terra prometida. Ele quis transferir a responsabilidade para seu irmão Arão, mas Deus deixou bem claro a Moisés que seria ele o responsável pela liderança. Todos nós sabemos, queridos irmãos, que liderança ou tem um sinônimo de alguém que é instrutor ou condutor. Então temos a intenção de nos mostrar aos irmãos que a pessoa que está à frente, ele é um representante de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo, de um departamento, de uma função de prestígio diante da sociedade ou da igreja. E precisamos, como líderes cristãos, termos em mente algumas coisas muito importantes, sabendo assim qual será os atributos necessários para a vida de um cristão. Todos nós sabemos, a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, está repleta de exemplos que Deus nos deixou, de bons líderes, de líderes ruins, líderes ineficientes, que tiveram uma vida, ou que levaram a vida realmente de completo desastre na sua vida, levaram o povo também ao desastre. Tem também exemplos de bons líderes que tiveram êxitos, não somente ele, quanto também ao povo que o seguiam. Então, queridos irmãos, nós queremos falar aqui do primeiro atributo, que é exemplo, o exemplo. Esse é o primeiro atributo de um líder cristão. O que mais ensina aos outros não é o que você fala, não é o que você diz, mas são os seus atos, é o que você faz. É o que você faz. O primeiro atributo, ele é o mais expressivo de um líder, que é o seu exemplo. E todos nós sabemos que o exemplo, ele mostra, ou ele demonstra a veracidade de todos e das outras qualidades que o líder tem. É totalmente inútil qualquer líder insistir em um ministério, tentar revelar qualidades que ele não tem, que ele não consegue provar através do seu exemplo. Ou seja, ele é contrário a tudo aquilo que ele diz. Ele prega uma coisa e vive outra. Então ele precisa ser um exemplo, não somente naquilo que ele prega, mas naquilo que ele vive, porque as pessoas olham para ele ou para ela e diz: eu vou seguir o que ele faz, não somente o que ele diz, mas o que ele faz, a forma como ele age. E é preciso, queridos irmãos, observar alguns pontos dentro deste contexto, que o líder é preciso enxergar que ele precisa ter alguns conceitos que teorizam o bom exemplo. Primeiro, honestidade no relacionamento com a sociedade. Ele precisa ser um líder que sabe se relacionar com a sociedade, dentro e fora da igreja, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, com as autoridades. Ele não pode jamais só se relacionar com um grupo em si. Não, ele tem que saber se relacionar com toda a sociedade. O líder, ele precisa também tomar a decisão de ser alguém que é justo, alguém que é
imparcial e um líder que sempre está presente junto com o povo e agir com senso de justiça. Ele não pode ser um líder parcial, tem que ser um líder imparcial, porque a pior coisa de um líder é você ver um líder partidarista, que tem por visão ou mente interesses pessoais, ambição, influência. Eu vou me unir aqui com a pessoa que tem mais poder aquisitivo. Então isso torna-se algo que eu posso dizer é muito ruim para um líder, tenebroso, gera discórdia dentro da igreja e causa muitas confusões. Então é preciso que tenhamos cuidado, porque isso acontece em muitas igrejas, infelizmente, que às vezes nós vemos líderes autoritários, exploradores, que muitas vezes lançam mão do seu cargo até mesmo para lesar o seu próximo. É muito cuidado quanto a isso, devemos ter muito cuidado. Então, um líder cristão, irmãos, ele deve levar o grupo a ter a presença de todos, da comunidade, da sociedade, ser justo. Ele não pode levar um grupo de pessoas a se isolar das outras pessoas, ou somente ligados a ele. É preciso ter noção quanto a isso. A presença do líder na comunidade é muito importante, porque através disso você vai chegar a levar às pessoas uma palavra, glória a Deus, de incentivo. Se você nunca foi um líder sociável, como você pregará para outras pessoas? Se você for um líder que sempre costumou se isolar, como você vai ser um líder que vai conseguir ter êxito nas pregações de rua e etc. O líder, ele precisa ser um exemplo na oração. Tem que ser um líder que ora. Não somente dizer, vamos orar, os irmãos orem. Não, é preciso orar. Entra, dobra os seus joelhos e vai orar. Porque os seus liderados vão ver em você que você ora, que você é uma pessoa que ora, que busca a Deus. Então é preciso ter essa visão em mente. Glória a Deus. O líder precisa também, queridos irmãos, ser um exemplo em sua família. Este ponto é muito interessante. Glória a Deus. É muito interessante. Nós, líderes, precisamos sermos exemplos. Precisamos sermos honestos com a nossa família. Isso indica a fidelidade às nossas esposas e vice-versa, aos nossos pais, não somente na presença, mas também na ausência. E é muito sério essa parte, porque nós temos pais, que já ouvimos muitas essas histórias, que filhos veem os pais ou têm uma visão dos pais totalmente diferente do que os pais têm em casa. Ele vê em casa um pai carrasco, um pai cruel, um pai relaxado, mas na igreja é um pai que quer sobressair. Então é preciso ter em mente que o líder precisa ser um exemplo pela sua família, com a sua família. Glória a Deus. Ele precisa também ter o bom senso. Bom senso é a capacidade de julgar imparcialmente todas as partes que envolvem situações e agir de forma de que não venha prejudicar ninguém. Por menor que seja a pessoa, se ela tem razão, se aquele irmão simples tem razão, você deve dar razão a ele ou a ela, para que não venha tomar decisões precipitadas, partidaristas, como já falei, e que não buscam assim a glória de Deus, mas buscam apoios, quem sabe, como já falei, financeiros, e às vezes tomam partidarismo muito contrários. E o bom senso envolve, como já falei, nas decisões, na agenda. Você precisa honrar com os seus compromissos. Você marcou, vai. Marcou aquela hora, vai. Tem que ir. Tem que ter compromisso com tudo isso.
Glória a Deus. É preciso, queridos irmãos, que tenham também, ou sejam também exemplo na disciplina. Esse é um ponto-chave em muitos líderes cristãos que não são disciplinados, não têm ordem, não têm respeito, nem obediência às leis e aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus dirigentes. É preciso que tenha disciplina, seja um exemplo disso. Porque se seus líderes ou liderados não veem você fazendo isso, o que é que eles vão pensar? Como é que eles vão agir? Aí você prega e você não vive aquilo que prega. Tem que ter uma disciplina, como nós já falamos na oração. Tem que saber ser o exemplo, até mesmo na hora do silêncio, saber ficar calado. É muito bom um exemplo, um líder ficar, às vezes, calado em determinadas situações, porque nós sabemos que há tempo para tudo. Glória a Deus. E às vezes o líder pode revelar indisciplinas quando ele é aquele líder que costuma falar demais. É preciso ter cuidado para evitar rixas, contendas, dissensões, endurecimento de corações daqueles que o ouvem. É preciso ter muito cuidado quanto a isso. E, finalizando, é preciso ter muito cuidado e fugir do mal. Ser exemplo daquele líder que sabe fugir do mal. Glória a Deus. Nós sabemos que muitos líderes hoje facilitam demais. E não são exemplos de líderes que buscam fugir da aparência do mal. Sempre buscam, quem sabe, facilitar, viver à beira da sombra da morte, de problemas, porque não evitam fugir da aparência do mal. Quero também destacar aos irmãos outra coisa interessante para que o líder seja um exemplo. Um exemplo de humildade e espírito servil perante Deus e perante os homens. O líder deve se posicionar abaixo de Deus, observar todos os seus preceitos. A Bíblia Sagrada é o manual para o cristão. Então, o cristão ou líder precisa refrear a sua língua, ou seja, os seus pensamentos, para que ele não venha chegar a murmurar, a se indignar, a usar, quem sabe, algumas palavras que diz: não, eu sou filho do rei, eu não aceito isso. Tem que se conservar, queridos irmãos, de forma com espírito humilde, para servir sempre. Não, eu sou crente, eu sou obreiro, eu sou isso, eu não vou me rebaixar a isso. É preciso ter muito cuidado, porque quem tem um espírito servil, ele sabe ser um exemplo nestas horas diante de Deus e diante dos homens também. Que tem crentes obreiros, como já falamos, que são absolutos, querem tudo para si, todas as coisas para si. E eles querem que as pessoas façam tudo para ele, mas eles não querem fazer nada para as pessoas, não querem servir as pessoas. E é muito interessante isso, seja um exemplo de um líder que sabe servir tanto a Deus quanto aos homens. E que Deus continue abençoando a sua vida nesta oportunidade. Estaremos depois falando sobre o segundo atributo para um líder cristão. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém?